Este é o Por Dentro da Política e eu tenho o imenso prazer em receber mais uma vez no estúdio da TV Assembleia SP o deputado Ramalho da Construção do PSDB. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço pelo convite, Jorge. Sempre é uma alegria estarmos aqui debatendo os assuntos mais importantes de São Paulo e do Brasil. Queria ter uma pauta proativa, positiva, mas as notícias não são muito boas, principalmente para o trabalhador. Eu queria que, antes de mais nada, o senhor falasse da sua apreciação no tocante a esse mal-estar que cerca a classe trabalhadora. Não vamos nem falar daquele número de 14 milhões de desempregados, deputado. Pois é, Jorge, é uma coisa que tem nos preocupado muito. Você vê, nós demoramos quase um século aí, quase 100 anos para conseguir alguns avanços de direito para os trabalhadores, de valorização do trabalhador. E de um momento para outro nós estamos vendo um governo neoliberal, aproveitando da oportunidade aí, de crise nunca vista antes, como diz o Lula, né? Sim. E retirando os principais direitos dos trabalhadores. São pelo menos 15 itens importantes que tentam tirar nessa reforma trabalhista, e nem vamos falar aqui da reforma previdenciária, mas principalmente da reforma trabalhista. Tantos dirigentes sindicais, trabalhadores, perderam a vida lutando, avançando. Quantas pessoas foram queimadas, como o caso das mulheres em 8 de março. E nós vimos agora um sacrifício enorme na Constituição Cidadã de 1988, lá com o nosso saudoso Ulisses Guimarães, e tantos homens públicos que tinham a visão, uma visão social com o trabalhador, com as pessoas mais pobres. E de repente a gente vê hoje em Brasília um parlamento constituído de pessoas sem alma, sem coração, e com um discurso que vai gerar emprego, tirando os direitos dos trabalhadores. Deputado, mas não é preocupante ter, de um lado, um Congresso que não tem um respaldo popular, a sociedade não, as pesquisas mostram, não querem as reformas. De outra parte, um governo que também não tem a base popular. Segundo a última pesquisa da Datafolha, 7% de aprovação, de bom e ótimo. Ou seja, há uma rejeição muito grande do governo. Como empreender reformas se o momento não é propício e se os governantes também, que daqui a um tempo podem até ser esquecidos, vamos dizer, vão para a história, né? Como empreender uma mudança deste vulto? Mexer com leis que estão sacramentadas há décadas. O senhor até falou em 100 anos, mas digamos, a somatória, né, de conquistas da classe trabalhadora. Sim, sem dúvida. Eu falo 100 anos porque o Sindicato da Construção Civil tem menos que isso, 76 anos. Sim. Mas a associação começou em 1917 com uma associação dos carpinteiros, aí já estávamos um pouco organizados. Já havia uma articulação aí. Já havia uma articulação. Desde aquela primeira greve lá, que parou tudo em 1917, ó, o deputado Pois é, né? Então é de se lamentar. E eu fico muito triste, porque se tratando do PSDB, do qual eu sou filiado e me elegi deputado pelo PSDB, eu nunca vi um PSDB tão de direita como está existindo no momento. O PSDB votou contra os trabalhadores de ponta a ponta, foi 100% contra os trabalhadores. Eu espero que em 2018, ou na oportunidade que for possível, os trabalhadores observem isso, porque não foi falta de debate, não. Eu tive 3 reuniões com esse deputado Rogério Marinho, junto com o núcleo sindical do PSDB, e muito estranho, Jorge, eu nunca vi uma coisa tão fechada, parece até que é por conveniência, e não se mudaram uma vírgula em tudo aquilo que nós alertamos, como, por exemplo, tirar a homologação dos sindicatos. Quer dizer, agora, se passar essa lei, o trabalhador vai ser homologado em qualquer instância aí, na empresa, paga se bem quiser, né? Organizações no local de trabalho, vai se criar, né, as comissões fajutas, as comissões da empresa, porque o sindicato não está presente, não está lá para orientar, né? Sim. A redução do fundo de garantia de metade, reduz a multa de 40% para 20%, sim, e isso vale também no aviso prévio, né? A alimentação do trabalhador, que se passar o projeto fica em meia hora, não sei, o cara não vai poder... Jornada de até 12 horas? Mastigar. Jornada de até 12 horas, nunca ouvi uma coisa que só beneficiou o empregador, só beneficiaram as empresas. E nós tivemos aí talvez uma grande manipulação, da Fiesp de São Paulo, que domina o Brasil, com também a CNI,
E, infelizmente, o presidente da República, mas principalmente vocês, deputados, vocês parlamentares, vocês foram cruelmente irresponsáveis com a classe trabalhadora. Aqueles que anoitecem e amanhecem construindo o Brasil. Parece que muitos de vocês, muitos processados por trabalho análogo e escravo, quiseram dar esse troco por conta de meia dúzia de trabalhadores que não podiam considerar trabalhadores, quer dizer, vocês querer escravizar os trabalhadores nos gerais, quer dizer, esquecendo que nós levamos aí, Jorge, quase 100 anos de luta desde 1917, mas os grandes avanços se deram em 1988, com aquele sim, saudoso Ulisses Guimarães, ouvindo as pessoas. E na época nós tínhamos Mário Covas, na época nós tínhamos o saudoso Franco Montoro, tantos outros parlamentares. Eu vejo o meu partido hoje, que se tirar o Serra e o Goldman, não sei quem é que pode olhar para trabalhadores. Porque com toda o pessoal achar que é assim o assado, o José Serra, hoje ele e Goldman são os únicos políticos do meu partido que olham um pouco a classe trabalhadora. Já mostraram isso no passado. O Serra foi responsável aí pelo seguro-desemprego, enfim, por tantos projetos que beneficiaram os trabalhadores, tiraram do papel, mas o PSDB, Partido da Social Democracia, lamentavelmente, é de se lamentar, devia estar no PP do Maluf, né? Ou no DEM. Deputado, o senhor está fazendo de alguma maneira uma constatação e ainda fala do seu partido, o PSDB, e fala de figuras expoentes que também estiveram no PMDB, no caso Franco Montoro e no caso de Mário Covas, né? Mas que construíram o Partido da Social Democracia Brasileira. Mas é um partido que ainda dá sustentação a esse governo Temer, inclusive são 4 ministérios, né? O Ministério das Relações Exteriores, o Ministério das Cidades com Bruno Araújo, também de Direitos Humanos, o Ministério, a chefia de governo, né? Institucional com um Ambaçaí. Até quando? Quer dizer, vai falar não para o trabalhador e falar sim para um governo que o próprio trabalhador não reconhece? É uma coisa lamentável, a gente vem acompanhando isso, a gente sabe que o governo precisava passar essa pinguela aí tão comentada pelo Fernando Henrique, mas é de se lamentar. Nós temos 4 ministérios importantíssimos, você citou aí todos os ministérios importantíssimos, mas o que a gente observa, e é de se lamentar, é que não se está olhando principalmente para o povo, olhando para as pessoas que querem. Parece que toda a forma de ficar no governo é realmente de aprovar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Isso é lamentável, que um partido da social-democracia, do qual eu presido um núcleo sindical nacional, esteja com essa ganância toda de aprovar essa reforma e, por conta disso, tem ficado no governo, mesmo, né, pendurado nas brochas, porque já foi tirar todas as escadas, né? Sim. É de se lamentar que o governo Temer vai ter dificuldade para chegar até o final, está tendo dificuldade, por conta também das corrupções, das coisas fagadas, de tudo que tem acontecido até hoje, mas o que eu tenho que fazer? Lamentar, né? Infelizmente eu fui eleito pelo PSDB, mas não é porque eu fui eleito pelo PSDB que vou abrir mão das minhas origens, que é da classe trabalhadora. Vou continuar sempre criticando quando as ações foram contra os trabalhadores, contra o povo pobre e o mais simples, porque a reforma não beneficia nem um pobre e nem um trabalhador. Você lembra, Jorge, que aí 6, 7 anos atrás faltava mão de obra no Brasil e as leis eram a mesma. O que gera emprego era se baixar os juros, que não estão fazendo. Você vê aí, o juro, quando se baixa 4% em vez de 14% para a taxa de Selic de 10%, que ainda é alta, só aí você economiza na dívida pública mais de 40 bilhões, porque nós devemos 1 trilhão de dívida interna, de dívida pública interna. Que gera emprego é se você pegasse o BNDES e outras coisas para investir no pequeno e médio empregador, não na JBS. Não nos bancos e tantos outros, como o BNDES foi investido no governo Lula e continua investido no governo apoiado por nós do PSDB. O que gera emprego e renda é você criar condições hoje para movimentar o setor da construção. Sim. Porque com pouco dinheiro, R$1 bilhão, você gera quase 50 mil empregos, constrói 13.157 unidades populares. Deputado, o senhor falou do mal-estar da política e dos políticos, mas a economia não tem muito a ver com isso, porque quando se falava 1 ano atrás da saída da presidente Dilma, que o país voltaria aos trilhos, não voltou. Está andando de lado, o desemprego ainda está aí,
pegando os números de março, menos 63.624 postos de trabalho, naquela conta de admissão, demissão. Quer dizer, quando que o país vai voltar a prosperar, crescer, como fazia, como rodava, vamos dizer assim, até 2010, 2011, você viu muito bem que havia euforia, não só dentro do país, o mundo olhava para nós como aquela economia que puxava para cima a economia mundial, planetária. Olha, eu sempre acreditei que a partir de junho a gente ia começarmos a aumentar e melhorar o emprego. Melhorou. Nós tivemos 34 mil novos empregos no mês de maio. Sim. Felizmente, desses 34, 17 mil no estado de São Paulo, né? Agora, é muito lento para um número que você mesmo acabou de anunciar. 14 milhões de pessoas perderam emprego. Desempregados. Desempregados, perderam o emprego. Porque desempregados, nós temos 26 milhões de pessoas desempregadas. Mas só os que perderam o emprego nos últimos 4 anos, quer dizer, nós estamos se aproximando de 14 milhões. E você lembrou bem, Jorge. Em agosto do ano passado, nós tivemos com o presidente Michel Temer até apoiando, levando gente, levando sugestão por onde ele diminuiu o emprego. E naquela época era próximo de 11 milhões. Sim. Quer dizer, com todos esses cortes que fizeram, só aumentou o desemprego. Passou de 11 milhões para 14 milhões, porque me parece o governo, não falo diretamente com o Temer, mas o governo do presidente Temer não tem ouvido principalmente o povo. E todo mundo sabe que a voz do povo é a voz de Deus. Quando quaisquer governo quer fazer quaisquer mudanças sem ouvir o povo, e povo, a gente sabe que são trabalhadores, são pessoas que anoitece e amanhece procurando uma forma de levar o pão para a sua família, o leite para a sua família. Então, esses que são os maiores economistas do mundo. Os países modernos, os países democráticos, eles passam a ouvir a população, ouvir o povo, e aí, em cima disso se traça um debate com os economistas, com o pessoal de planejamento, para ajustar a economia de acordo com as necessidades de cada país, mas principalmente de cada povo. No Brasil, o povo está sendo esquecido e esmagado com a pregação das reformas, que são cruéis e vai prejudicar em muito o trabalhador brasileiro. Mesmo porque você sabe que se não há consumo, não há como girar a economia de qualquer país. O trabalhador desempregado, ele não compra. O sapato ele vai consertar, talvez vai movimentar um pouco a sapataria num custo muito baixo. Talvez nós tenhamos que voltar a fazer roupa de retalho, né? Lembrando a Cora Coralino, que né, publicou seu primeiro livro aos 76 anos, né? E ela fala muito dos retalhos, mas não é bem o retalho de tecido, é aquele retalho que depois você costura para juntar a alma de cada um. E, presidente Temer, o senhor precisava ler um pouquinho Cora Coralino. Deputado, sobre a questão da construção civil, que o senhor conhece tão bem, sendo dirigente sindical, por que não criar uma medida de estímulo? Porque eu digo aqui, a questão do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o governo Temer aumentou, né, de 64 para 72 bilhões aí, o orçamento do programa, aumentou também o limite de renda, né, que era R$ 6.500 para R$ 9.000. Isso estimula, as pessoas vão passar a ter direito a conseguir, por exemplo, entrar pelo menos na fila para conquistar a casa própria e, com isso, também movimentar a economia, a indústria da construção civil. O senhor viu recentemente também que, embora o comércio, né, a construção civil tenha movimentado o comércio, mas não gerou movimento na indústria, ou seja, estão queimando os estoques. Por que o empresário está tão refratário ainda na hora de investir? É verdade, Jorge. Construção civil, a maioria das construtoras estão pegando imóveis de R$ 1.250.000, vendendo por 750 mil. Não só tendo um prejuízo enorme nos lucros, mas também tendo um prejuízo. E conversando com os empresários, eles falam que isso é uma forma de fazer girar, porque é mais barato do que você ficar pagando IPTU e condomínio. Sim, do imóvel fechado. Do imóvel fechado. Então, eles têm feito muito isso e têm se movimentado um pouco, mas isso não tem gerado emprego. O que mobilizou e fez o Brasil aumentar 34 mil novos empregos, todo mundo sabe, não é nenhum segredo, foi a liberação de parte do fundo inativo, do FGTS, né? As pessoas passaram a consumir, mesmo assim... Mas é um respiro apenas. São respiros, 4 bilhões. E tem uma outra coisa importantíssima que também precisa divulgar muito mais, que é o cartão reforma. Porque você que ganha até R$ 2.811 ou tem renda nesse valor e tem imóvel e precisar de uma reforma, você vai à Caixa Econômica, pega
R$5.000 a fundo perdido, você não paga, e isso com certeza vai ajudar a movimentar a economia. Mas, como você disse, uma contra-gota, uma coisa muito lenta, eu diria até na caminhada da tartaruga. E a tartaruga, se for caminhando até a Paraíba, ela vai demorar um século para chegar lá. Deputado, ainda sobre a questão das contas inativas, uma pesquisa feita aí pelo Serasa, o sistema SPC, boa parte que retirou a sua conta inativa foi pagar dívida primeiro, né? Pagar dívida, depois fez alguma compra, depois entrou na receita das despesas do mês e uma pequena parcela botou na poupança. Poupança que abastece os cofres do Fundo de Garantia. O senhor não vê com preocupação a falta, não só a falta de irrigação futura do Fundo de Garantia, mas também esses saques? Não vai fazer falta para as contas do Fundo de Garantia esses possíveis 43 bilhões que estariam aí das contas inativas? Parece que pelo menos uns 35 os trabalhadores podem retirar até julho aí, sem dificuldade, sem burocracia. Esses 43 bilhões não afetam não. Nós temos hoje um fundo de garantia com mais de 400 bilhões de reais. Então, os 43 bilhões que é inativo, eu acho que é até bom que vai movimentar, como você mesmo falou. Muitos vão pagar dívida, outros, muito pouco, com certeza, vão fazer uma pequena poupança. Eu acho que isso movimenta a economia, sim, e muitos desses fundos, muitas pessoas, até aposentadas, você sabe que eu mesmo tinha da Federação de São Paulo, quando eu fui diretor lá, eu tinha um fundo de garantia que mesmo aposentado não conseguia tirar. Porque eu briguei na federação, saí de lá meio obrigado, saí da federação e para sacar isso, era necessário que a direção da federação desse uma declaração para poder eu sacar. Por conta disso, o fundo estava lá há mais de 15 anos e eu agora tive a oportunidade de sacar quase R$3.000, até para tomar aí uma cachaça em algum lugar e comemorar, porque aquilo estava perdido, eu com certeza ia morrer. E não ia ver o dinheiro. Não ia ver o dinheiro nunca. Não ia ver o dinheiro. Então a iniciativa desse governo, pelo menos para isso, ela foi positiva, sim. E assim como eu, tenho certeza que muitos e muitos que não conseguiam, porque a gente sabe como é que funciona a Caixa, os sindicatos têm um prejuízo enorme com aquela coisa da contribuição quando existia, porque agora caminha-se para acabar, que o funcionário estagiário da Caixa, que infelizmente funcionário público, a maioria são irresponsáveis mesmo, eles colocam lá alguém para fazer de qualquer jeito, ele errava um número. E hoje... Nunca mais encontrava aquela conta. Nunca mais encontrava. Hoje o Ministério do Trabalho é guardião de um pouco mais de 100 bilhões de reais. É muito dinheiro. 100 bilhões? Um pouco mais de 100 metade bilhões. Do orçamento do governo do Estado de São Paulo. Pois é. Metade. Com contas que foram colocadas erradas. E está lá a Caixa explorando, usando todo esse dinheiro. Me parece que algumas entidades agora, num período muito curto, conseguiram sacar alguma coisa, mas não chegou nem a 1 bilhão ainda, quer dizer, de 100, nem 1% se conseguiu, que dá um trabalho enorme para levantar, saber de quem era o código e devolver aquilo para os seus sindicatos de origem. Seja ele trabalhador ou patronal, os empresários também estão perdendo com esse dinheiro. Quero também a sua apreciação sobre uma palavra, uma entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, quando citou também a questão de um estudo dentro do governo para o uso do fundo de garantia para o seguro-desemprego. Parece que ele iria financiar, bancar o seguro-desemprego de trabalhadores demitidos sem justa causa. Deputado, isso também não é preocupante em termos de... tanto segurar, né, a fechar a torneira, porque as pessoas estão sendo demitidas. A economia não roda, as pessoas perdem o emprego. E muitos até contam com aquela multa do fundo de garantia, para até fazer um reinvestimento, para virar empresário, não é? Empreendedor, não é isso que acontece? Muitas vezes ele está ali até contando com aquele dinheiro e faz sem um plano de negócio, sem um estudo, e às vezes até perde dinheiro, perde o sagrado dinheiro que ele economizou durante tantos anos ali. Eu acho que os ministros da economia do governo Temer devem ter fugido da escola, ou deve estar tudo com Alzheimer, né? Esquece dos caminhos por onde eles têm que se caminhar para resolver isso. O seguro-desemprego, ele sempre foi bancado com aqueles 10% da contribuição sindical. Sim. Que lamentavelmente ficou lá para o fato, que era Fundo de Amparo ao Trabalhador para a Formação, teve desvio de toda a natureza aí num grande período, né? E infelizmente a finalidade é para isso. Seguro-desemprego devia ser financiado pelo Tesouro, afinal, né? E não querer pegar do próprio Fundo de Garantia, que é direito do trabalhador, e que ele é mal remunerado, porque 3% ao ano, em média, né? É essa a remuneração. Então, se pega o dinheiro do trabalhador, paga 3% em média, e depois... Metade da poupança. Metade da poupança, que é a pior das remunerações que se tem depois aí. empresta 10%, né?
a taxa Selic, fora as outras que você empresta separadamente. Os bancos ganham horrores de dinheiro com o dinheiro que é do Fundo de Garantia. Parte de toda a movimentação do BNDES é dinheiro que vem do Fundo de Garantia emprestado, sim, que a gente sabe que depois são emprestados até para gerar empresas fora do Brasil, para outros presidentes fora do Brasil, quando isso deveria ser emprestado para gerar emprego ao pequeno empreendedor, para aquele que emprega, que é aquele cara que emprega direto. Mas não é isso. Eles foram beneficiados para grandes empresas, entre as mais beneficiadas do BNDES. Que muitas, por sinal, investiram fora do Brasil. Você compraram vê aí... empresas no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália. Pois é. Levaram os capitais brasileiros para fora. Muitas fizeram geraram emprego lá fora. Muitas fizeram isso. Tem nego aí, o caso da JBS, que ele nem se considera mais que a sede no Brasil, nos Estados Unidos, até o barquinho já transferiu para lá, né? Pra, sei lá o que ele vai fazer com o barco, com certeza passear. E aí fica, isso é um mal feito que vem desde o governo do PT, o Lula errou muito com isso, lamentavelmente. Né? Ele acabou fazendo aquela história do Getúlio Vargas, quando nós abrimos as importações, né? Sim. E aí falaram, olha, tem que ter, qualquer empresa estrangeira vir para o Brasil, 1/3, 2/3 tem que ser brasileiro. Mas quem eram os brasileiros que eram empregados na época de Getúlio Vargas? Era o servente, o ajudante, porque de oficial acima era tudo gringo, né? Pois é. E hoje fizeram a mesma coisa, quer dizer, deram uma pequena forma de contemplar os brasileiros, mas o dinheiro mesmo foi lá para fora e muitos para gerar onde existe um trabalho escravo, como é na China, né? Sim. Ou ditadura, lá em Cuba, aqui na Venezuela, que são países quebrados. A China nem tanto quebrada, porque a China, pelo contrário, continua crescendo. Tem uma economia que ainda movimenta aí, movimenta, tá 6% de crescimento ao ano aí. Mas você imagina que muitas das nossas matérias-primas saem daqui, Jorge, com ferro, né? Vai para a China, fabrica lá e volta trilho aqui. Volta em trilho e às vezes bem mais barato. Quer dizer, será que a ideia não era investir em fornos mais modernos, né, em tecnologia mais moderna, e a gente evitava toda essa perda de tempo de navios para ir para uma China e tentarmos gerar emprego no próprio Brasil e imposto também no nosso país? Então tem umas coisas que talvez só o Padilha ou o Meirelles que talvez entenda isso, porque eu duvido que se outra pessoa... Não dá para explicar, né, deputado? Não há explicação. Não dá para explicar. Tem hora até que eu acho que esse pessoal, eles estão sonhando de alguma forma aí e não acordaram ainda. Deputado, só temos 2 minutos para o encerramento da nossa conversa. Já passamos em revista aqui, falamos mais no plano nacional, mas no plano estadual. Se houver algum tipo, o senhor que também tem contato aí com prefeitos, com gestores municipais, esteve aí recentemente no Palácio, inclusive, assinatura de emendas, dialogando. Esse mal-estar que nós falamos aqui também se reproduz nas cidades. Como é que está a vida aí dos prefeitos, dos vereadores? O senhor é pai de uma vereadora aqui na cidade de São Paulo. Que tem sofrido bastante lá, porque ela é líder da bancada, ela preside 3 comissões, mas faz parte de mais 13, que é de mais 9, né? Mais 10. E a gente sabe que essas situações estão em todos os municípios. Você pega um município simples, pequeno, tem dívida entre 7 e 80 milhões de reais. Todos estão com déficit. Nós temos até dificuldade às vezes, de repassar emendas, sim, porque você chega no município, eles não têm certidão negativa. Eles estão lá com restrição. Não pode receber sequer a emenda. Eles não podem receber. Recentemente, você lembrou bem, eu assinei algumas emendas aí que liberadas pelo nosso governador. Nós tivemos que fazer remanejamento de município, porque o município estava em restrição, não tinha acertado ainda sequer a documentação, né, para que ele possa ter uma certidão, e as emendas, que são poucas, elas só podem ir se o município estiver realmente regulamentado. E isso nós estamos vendo em todos os municípios. Ontem, domingo, eu estive em Pindamonhangaba, reclamação do prefeito, dos vereadores, a mesma. Estive a semana passada em Macaubal, a 70 quilômetros de São José do Rio Preto. Macaubal, a 70 quilômetros de São José do Rio Preto. O prefeito falou, tenho 9 milhões de dívida. E não tem nenhuma perspectiva de geração de emprego e renda. Então, quem assumiu em 1º de janeiro já pegou cofre vazio e muita coisa para pagar aí para realizar. Eu acho que 95% dos que assumiram pegaram cofre vazio e uma dívida imensa para pagar. Todos os municípios têm uma dívida que elas são infinitas, e isso tem feito os prefeitos sair com o chapéu na mão. Um prefeito amigo nosso foi deputado dessa casa, essa semana ele estava na Alemanha, ainda bem que conseguiu 2 carros para a prefeitura, que é o São Bernardo do Campo, Orlando Morando, foi deputado aqui na casa. Eu, por acaso, liguei para ele, ele estava na Alemanha e falou, Ramalho, ainda bem que eu consegui
2 carros aqui da Volkswagen aqui, para a Prefeitura de São Bernardo. de São Bernardo, porque a Prefeitura não tem dinheiro para investir ou ampliar o que precisa, e o povo batendo na porta do prefeito. Bate primeiro na do vereador, mas depois ele vai para a porta do prefeito cobrar mesmo, porque o prefeito tem esses compromissos na época da campanha. Deputado, o nosso tempo infelizmente se esgotou. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes. É sempre um prazer conversar com o senhor aqui. Eu que agradeço, Jorge, e é uma grande satisfação estar mais uma vez aqui na TV Alesp. Eu conversei com o deputado Ramalho da Construção, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.